Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Tito, capítulo 2, o versículo é o 11. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. O 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus já é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e impiamente, guardando a bem-aventurança, esperança e o parecimento da glória do grande Deus. Guardando e esperando o aparecimento da glória do grande Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu e especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Então, aqui era o mesmo Paulo que há uns livros atrás, ele diz que a salvação era somente pela fé. E hoje na internet eu volto a falar, pessoas estão pregando a salvação somente pela fé, contendendo com o Tiago. Tiago era irmão de Cristo, irmão de Jesus, Tiago. O Tiago que escreveu a carta dizendo que a fé sem obra ela é morta. Então tem pessoas que estão distorcendo, né, na internet, que a salvação não é pelas obras. Claro que não é pelas obras, é pela fé. Creu, batizou-se, é salvo. Só que quem é salvo permanece com as obras de Deus. Quem é salvo vai fazer o melhor sempre para Deus e para a humanidade, para si mesmo, para que verdadeiramente sejamos filhos de Deus por Cristo Jesus, né? E ele diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Então, se Paulo diz que a salvação é pela fé, mas ele mandou Tito, o seu discípulo, ensinar que as pessoas tinham que recusar as coisas mundanas, né? A concupiscência da carne, as concupiscências mundanas, ter que deixar a impiedade. Aqui ele está exortando até obras da fé, porque essa é a obra da fé, se desligar da impiedade, né, das coisas mundanas, das coisas que não nos traz a salvação, das coisas que não agradam a Deus, né, vivendo nesse presente século, sóbria e justa e piamente. Temos que viver sóbrio, né, sem nenhum álcool para nos alcoolizar, para nos alegrar, não falar demais, né, e ser justos, piamente justos. Como é que tem gente pregando aí o evangelho, que agora o evangelho é boas novas? Vai lá, creu, batizou, já é salvo e vamos para a galera. Não é isso, é mentira. É mentira. Eu continuo discordando que é mentira. Ele está dizendo, em tudo Paulo diz,
né? Que temos que deixar as obras mundanas, as obras da carne, as obras da impiedade, né? Nós temos que andar com retidão, ter uma mulher só, ser irrepreensível, né? Ser dispenseiro, né? Ter uma dispensa de Deus sempre para quem chegar ao nosso encontro, seja espiritual, seja material. Nós temos que ser sóbrios, viver sempre esperando alguém ao nosso encontro, para que tenha de nós algo de Deus para falar, algo de Deus para receber, seja espiritualmente ou materialmente. Então, no versículo 7 do capítulo 1, voltando, diz assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tendo nenhum mal que dizer de nós ou de vós. Então, ele está dizendo, seja irrepreensível, linguagem sã, né? Para que o quê? Para que Satanás, o nosso adversário, não venha assim ter nada para levar para Deus contra nós e dizer: olha aí, ó, teus filhos, Jesus não morreu por eles? Olha aí, tu não disseste que o mundo inteiro ia ser teus filhos? Tu disseste que o povo que nos chamava pelo teu nome, hoje se chamam filho do Deus vivo, que está na palavra. Satanás vai lá e dizer: tu não se alegrasse e moesse teu filho por esse povo? Olha o que ele faz, olha isso que eles fazem. É isso que Satanás quer, distorcendo, dizendo que agora não tem mais problema, para que as pessoas andem em dissoluções, andem em iniquidade, né, em mundanice, coisas da carne, para que venha assim Deus se envergonhar de nós. Nós temos que fazer tudo certinho para que Satanás seja envergonhado diante de Deus por nós. É isso que nós temos que fazer. Mas ele quer nos envergonhar diante de Deus, dizendo que tudo pode, e não tudo pode. No céu não entra pecado. Então, exorta os servos que se sujeitam a seus senhores. Está vendo? Ó? Exorta aos servos que sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem e não contradizendo. Então, o patrão, o funcionário, tem que exercer tudo bonitinho, tudo com ordem e decência. Se já exerceu, dizer: onde é que tem mais coisa que eu possa fazer para melhorar, né? Quando a gente entra numa empresa, não é isso que a gente fala? Que quer entrar na empresa para fazer a empresa crescer, para crescer junto com a empresa, para fazer o melhor, quer fazer a empresa prosperar. Não é isso que as pessoas falam da boca para fora? Então, nós temos que fazer sim. Olha aqui, ó, os servos têm que fazer para o Senhor, quer dizer, os funcionários têm que fazer para os patrões, os chefes, né, patrões, para os seus senhores, tudo que agrada, e não contradizendo, murmurando, né, irritando, não. Aí diz assim: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, para que sejamos leais, né, com lealdade, não defraudando, né, e sempre cumprindo tudo certinho, né, ornamentando na doutrina de Deus, que Deus quer tudo certo, Deus fez tudo bom, né? Deus fez uma criança, né, ali, uma criança pura, simples, que nada sabia, era apenas uma criança, né? Deus fez tudo bom, mas Satanás traz as suas migalhas, e muitas vezes nós comemos das migalhas de Satanás, e a partir do momento que nós comemos a migalha de Satanás, a nossa barriga enche e dá enfermidade. Não é a barriga material, não é o nosso organismo, o aparelho digestivo, engolimos, né, para o espírito, e isso vai nos atrapalhar diante de Deus, né? Aí diz assim: seja bem ornamentado
na doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, o ser humano, principalmente os crentes, principalmente os cristãos, principalmente os que creem em Deus, o Todo-Poderoso, temos que andar em justiça, em amor, em lealdade, em fidelidade, ornamentados sempre na capacidade de ajudar, de viver, ser o melhor, ser reto, íntegro, irrepreensível, marido de uma mulher só e a mulher esposa de um marido só, né, que é vice-versa. Temos que sermos dessa forma, não só para fazer a obra de Deus, mas para fazer lá fora, no trabalho, no trem, no ônibus, aonde andarmos. Temos que não ser diferente. Temos que ser diferente dos outros que ainda não conhecem, dos outros que ainda não foram batizados, dos outros que ainda não creram, dos outros que ainda Deus não deu a entender. Sabia que Deus tem gente que ainda não deu a entender? E se nós estamos indo como eles, nós aqui estamos pecando. Eles não sabem de nada, eles são inocentes, são como crianças. Então, mas nós vamos pagar por nós e vamos pagar por eles. Se nós não passarmos a palavra de Deus, não ensinar a eles o que Deus nos deu, né? Mas assim, no bem, eu não vou dizer a sabedoria que Deus dá. Deus dá muita sabedoria para um e não dá para o outro. Então tem pessoas que Deus deu essa sabedoria para você, mas não deu para aquele outro, porque aquele outro, se tiver tanta sabedoria, vai acabar se desviando. Tem pessoas que Deus não abençoa, porque vai acabar se desviando e Deus não quer perdê-lo. No momento certo, Deus dá a oportunidade, Deus dá o entendimento, a sabedoria para cada um, em nome de Jesus. Basta o que Deus nos deu, nós andarmos naquilo que Deus já nos deu, né? E buscar a conhecer mais do Senhor, prosseguir a conhecer mais do Senhor, e como podemos ajudar aos que estão em nossa volta, amém? Fazendo o nosso melhor, porque isso agrada a Deus, isso é mandamento de Jesus, amém? É mandamento do Todo-Poderoso. E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, amém?